Olá, meus amores. Hoje nós vamos dar início à página 130, tá? E nós vamos falar sobre os primeiros habitantes, que nós já sabemos que eram os indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus e que ele tem uma importante participação na formação brasileira, né? Ao contrário de que muita gente pensa, os índios compõem diferentes grupos. Alguns eram até mesmo inimigos um dos outros quando os portugueses aqui chegaram, né? E uma coisa importante de falar aqui, né, que algumas pesquisas indicam 2 milhões de indivíduos e outras 4 milhões de indivíduos que habitavam aqui naquela época, em 1500, né? Ao contrário de que muita gente pensa, os índios brasileiros compõem diferentes grupos, né? De acordo com o censo demográfico de 2010, foram registrados quase 900 mil indígenas, cerca de 36% vivendo em área urbana, de 64% na área rural. Também foram indicadas 505 terras indígenas, tá bom? Leia o trecho escrito por Daniel Munduruku, índio da nação Munduruku. Atualmente ele é filósofo e escritor. Língua dos povos indígenas. Por muito tempo pensou-se que todos os povos indígenas falavam a mesma língua, ou seja, acreditava-se que os índios falavam somente o tupi. Foi assim que os portugueses, ao desembarcarem em nossa terra em 1500, encontraram o povo tupinambá, hoje tentando permanecer vivo ainda no Ceará e na Bahia. Esse povo era muito numeroso e ocupava praticamente todo o litoral brasileiro. E existiu, gente, uma lei também, né? Que na verdade todos nós éramos para falar o tupi, né? Mas é importante ressaltar que houve uma lei aqui no Brasil, né, que vetou essa lei, né, que fez com que nós não falássemos, nós não aprendêssemos, né, a língua tupi, ok? Na página 131 diz o seguinte, que o tupi foi tão importante, tão usado, né, a língua, que até 200 anos atrás era a língua mais falada em nosso país. Nos dias de hoje, nós só falamos o tupi. Nós só não falamos o tupi porque as autoridades portuguesas fizeram uma lei proibindo o uso dessa língua por toda a população brasileira. O que é muito importante sabermos é que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 180 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam o português e outros também sabem falar a língua dos povos vizinhos. Letra A. Que língua e que povo indígenas são citados no texto? A língua é o tupi e o povo é o povo tupinambá. Estas são as respostas, ok? Letra B. De acordo com o autor, em que parte do atual território nacional essa língua esteve originalmente presente? Ao longo do litoral. Esta é a resposta, ao longo do litoral, ok? Aí agora nós vamos na página 132, né? E vamos ver a letra C. Segundo o autor, por que se pensou durante muito tempo que todos os índios falavam a mesma língua? A resposta é a seguinte: porque os portugueses difundiram essa ideia ao encontrar tupinambás ao longo da costa brasileira e pensavam que aqui todos falavam tupi, só que os tupinambás não falavam tupi. Ok, turma? Letra D. Ainda segundo o autor, quantas línguas indígenas são faladas no Brasil atualmente? A resposta é: são faladas aproximadamente 180 línguas. Aí tem um textinho dizendo: apesar de terem certa semelhança física e também de comportamentos culturais, havia uma diferença entre os diferentes povos indígenas que já viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Não só em relação à língua, como citado no texto de Daniel Munduruku. Não havia harmonia entre esses povos,
e as guerras eram comuns. A forma como se organizavam politicamente, como a definição de quem era o chefe da tribo, variava. O papel da mulher, do homem e da criança em cada povo não era o mesmo. Havia tribos em que uma mesma mulher podia ter mais de um marido. Em outras, o homem podia ter filhos com diferentes mulheres. Em certas tribos, preparavam-se as crianças para se tornarem guerreiras. Enquanto outras, isso não acontecia. Em certos grupos, havia rituais para marcar a passagem da infância de meninos ou meninas para a vida adulta. Em um dado momento do processo de colonização, alguns desses povos associaram-se aos portugueses e passaram a guiá-lo pelas matas e auxiliar na escravização de outros povos indígenas. Muitos índios e os fizeram trabalhar. Durante algum tempo, os portugueses aprisionaram muitos índios e os fizeram trabalhar como escravos. Outras tribos abandonaram suas terras e partiram em direção ao interior do território. Houve ainda aqueles que lutaram contra os colonizadores e conseguiram resistir por alguns tempos. Aqui, gente, diz que nem todos os índios tinham os mesmos hábitos, as mesmas culturas, viviam da mesma forma. Alguns índios tinham confrontos, alguns índios brigavam, tinham lá seus atritos entre uma tribo e outras. Algumas tribos tinham algumas regras diferentes das outras. Então, não quer dizer porque era índio que todos eles faziam e seguiam a mesma cultura, tá? Isso diferenciava de uma tribo para outra. Ok, 502, ok, 501. Termino aqui minha explicação na página 132, né? Deixo aqui um beijo em nome da tia Cláudia, em nome da tia Dani, e até a próxima aula de história, ok?